Muito boa noite a todos vocês que já estão conosco neste momento, nesta sala de encontros de todas as quintas-feiras, às 19h30. Essa é uma transmissão ao vivo da Comunidade Evangélica Luterana da Paz, bairro da Tijuca, Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Jonas Flor, pastor desta congregação, e me sinto muito feliz em poder recebê-los nesta sala para o nosso encontro. Eu vou cumprimentando aqui aqueles que já estão se manifestando, dando boa noite aqui para o Samuel e para a Fabiane Veig, lá em São Paulo, para a dona Marinete Faller lá em Marechal Floriano, Espírito Santo. Boa noite a Sônia Lema, nossa irmã aqui da Céu Paz. Boa noite a dona Eliane Rain, a dona Leninha, da congregação de Realengo. Boa noite também ao Stefano Freitas e família, nosso irmão aqui da congregação. O Stefano já dando os parabéns pelo Dia do Pastor, agradeço muito. A Eliane Reze, é assim que se pronuncia, então muito boa noite, Eliane. A Francilene Espírito Santo, também ao Flávio e a Estherzinha. Boa noite a Solange Leitsky dos Santos, lá do Rio Grande do Sul. Também a Anete Smith, muito boa noite. Mônica Duarte, muito boa noite para você também. Eu vou só pedir um pequeno tempo para continuar compartilhando aqui o link do nosso estudo bíblico, e também quem de vocês quiser compartilhar com os demais podem fazê-lo também. Vamos continuar cumprimentando aqui a Márcia Lima Alves, boa noite. Pastor Sérgio Flor, meu querido irmão, pastor da congregação da Lapa, São Paulo, boa noite. Boa noite a minha irmã, Carmen Flor Nimer. Quero dizer para a Carmen que a DJ hoje aqui, que cuida da música, é a Gabriela, que está me auxiliando. Boa noite também a Silvia Rain, boa noite a Conceição Letcher e ao Pedro. A Anete dando parabéns para o seu tio, pastor Gustavo Scholz, o nosso pastor emérito, 99 anos. Boa noite ao meu amigo também, Edno Stur, lá do Espírito Santo, a dona Cleia Loretti, a Girlane Matias, de Realengo. Boa noite, Regina Klippel, Judita Rasch. Muito obrigado pela companhia de todos vocês conosco aqui nesta noite. Muito bem, eu saúdo a vocês que estão aqui nos cumprimentando, como também a todos os demais irmãos da nossa comunidade da paz, também irmãos de nossas missões e também de outras congregações do nosso distrito, também do Brasil e também do exterior. Nós sempre temos também irmãos, especialmente de Portugal, que acompanham ao vivo e também, ou de uma forma gravada, num outro momento. Boa noite a Erci Ferraz Soares. A Conceição está aqui pedindo oração pela Mariana Marques, que está entubada com Covid, muito mal. Depois, então, a Mariana vai estar incluída em nossas orações. Muito bem, hoje, dia 10 de junho. Boa noite, a Liane Aula, doutora Liane, pastor Herman também, que está conosco. Hoje, dia 10 de junho, dia do pastor. É um dia celebrado na nossa igreja evangélica luterana do Brasil. E eu quero agradecer muito a todas as manifestações de carinho que eu recebi no dia de hoje, seja mensagens de WhatsApp de muitos de vocês, mensagens também no Facebook, parabenizando a mim e também os demais pastores, a homenagem que foi colocada também no nosso Instagram, no Facebook, parabenizando aos pastores da nossa congregação. No nosso distrito, Rio de Janeiro, nós somos 9 pastores e 2 estagiários.
E a nossa comunidade da paz é uma comunidade privilegiada com o maior número de pastores. Eu tenho o privilégio de ser pastor aqui na sede, na Tijuca. Nós temos o pastor Rômulo Souza Santos, que é pastor na nossa missão da região dos Lagos, mora em Macaé. Temos a nossa missão em Miguel Pereira, com o pastor César Rios. Temos a nossa missão em São Gonçalo, onde trabalha o estagiário Matheus Silke. E temos também o privilégio de termos na nossa congregação 2 pastores eméritos. Pastor Herman Auel, membro aqui da nossa congregação, e o pastor emérito Gustavo Scholz. O pastor Herman, 77 anos, e o pastor Gustavo, 99 anos. E tenho a alegria de ter esses 2 fiéis companheiros também nesse trabalho conjunto em nossa congregação. Além de nós celebrarmos hoje o Dia do Pastor, eu também quero compartilhar com vocês a alegria de estar celebrando nesta semana 10 anos de ministério pastoral aqui na Comunidade da Paz. No dia 7 de junho de 2011, voltei ao Rio de Janeiro com a minha esposa, atendendo ao chamado desta congregação. No dia 11, que era um sábado, participei com servas da congregação da RAU, da reunião anual de liderança das servas do distrito em Juiz de Fora. E no domingo, dia 12 de junho de 2011, fui instalado como pastor desta congregação. Tenho tido muitas alegrias, muitas bênçãos. Para mim é um privilégio ser pastor desta congregação durante 10 anos, depois de já ter sido durante quase 8 anos pastor da congregação Concórdia de Realengo. Então já são 18 anos de ministério aqui na cidade do Rio de Janeiro. Sou muito grato a Deus e sou grato também por aqueles que foram sempre colocados ao meu lado nesta tarefa sublime. Por isso, eu peço licença de vocês. Muitas vezes é difícil para o pastor falar sobre pastor, falar sobre o trabalho do ministério pastoral. Mas eu entendo que o encontro desta noite aqui é um encontro de amigos, de irmãos na fé. Por isso eu coloquei na chamada do devocional de hoje, coloquei como título Ser Pastor, que alegria. E é realmente esse o sentimento que eu acredito que todos os pastores sintam no ministério pastoral. Que alegria. Nós somos igreja, eu juntamente com vocês. Nós fazemos parte de uma família. Nós fomos chamados no batismo pelo Espírito Santo para sermos de Cristo. Fomos especialmente escolhidos. E é um prazer, é uma alegria nós vivermos numa comunidade cristã, numa congregação cristã. Os nossos relacionamentos são relacionamentos de doação, em que o pastor que é chamado, aqui ele doa-se em favor dos seus irmãos. Mas também a recíproca é verdadeira. É muito bonito quando o pastor pode encontrar irmãos que também se doam para o trabalho e nós então o realizamos em conjunto. E eu aqui, numa breve reflexão, eu quero fazer 2 perguntas, se vocês me dão licença. A primeira pergunta é: o que você espera do seu pastor? A segunda pergunta é: o que o pastor espera das suas ovelhas? É interessante nós refletirmos. E aquilo que eu compartilho com vocês é a experiência pastoral. Eu estou a caminho dos 39 anos de ministério pastoral e posso dizer assim com alegria e com autoridade, se me dão o direito de dizer, de fazer algumas colocações. A primeira pergunta é esta: o que cada um de vocês espera do seu pastor?
E aí, quando eu digo vocês, eu estou falando para os meus congregados da Celpaz, mas também estou me dirigindo aqui a irmãos que fazem parte de outras congregações do nosso distrito e da IELB. O que vocês esperam do seu pastor? Aquilo que se espera do pastor é aquilo que está consagrado na Bíblia, na palavra de Deus. E nós temos vários textos, eu não vou citar aqui todos os textos, mas temos alguns textos muito conhecidos, 1 Timóteo, capítulo 3, que fala sobre os atributos do ministério pastoral. Nós temos Paulo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, e temos outras passagens que falam sobre aquilo que se espera do ministério. Então, de uma maneira muito simples, se eu fizer essa pergunta, eu poderia responder assim: o que se espera do pastor? Em primeiro lugar, que o pastor seja fiel na pregação do evangelho. Ele se preparou para pregar a palavra de Deus. Ele se preparou para estar à frente de um povo, de uma congregação, para compartilhar aquilo que Deus revelou na Bíblia Sagrada. Então, nada mais simples ou nada mais justo de que esperar que o pastor seja fiel à pregação do Evangelho. E quando eu digo seja fiel à pregação do Evangelho, que ao anunciar a palavra ele não emita opiniões pessoais, mas que ele possa dizer aquilo que Deus quer que ele diga, e que ele sempre possa dizer: assim diz o Senhor. O pastor não é um comentarista político, muito menos um comentarista econômico. Ele é um comentarista bíblico. É a palavra de Deus que ele tem a tarefa de anunciar, mesmo que ele tenha opiniões políticas, faça avaliações econômicas ou sociais sobre o país, mas aqui, com vocês nesse momento, em qualquer momento, eu sou um representante de Deus que anuncio a palavra de Deus. E quando a gente fala em ser fiel na pregação do Evangelho, isso também inclui a capacitação, a capacidade de pregar o Evangelho. É preciso que essa pregação seja clara, é preciso que os sermões, por exemplo, tenham um começo, um meio e um fim. É importante que vocês, ao final desse estudo, ou ao final de um sermão, tenha ficado muito claro para vocês: hoje o assunto, o tema do sermão do pastor foi esse. E ele falou sobre isso citando a palavra de Deus. Então a capacidade de comunicação é importante, que alguns têm maior capacidade, talvez outros pastores mais dificuldade, mas é isso que se espera. Então que sejam fiéis na pregação do evangelho, que exerçam também um papel de liderança. O apóstolo Paulo fala sobre aqueles que presidem bem. É preciso, o pastor pode não ser um expert no exercício de liderança, mas ele exerce um papel de liderança. E nesse papel de liderança, de quem guia um grupo, ele precisa ser um moderador, um inimigo de conflitos. Ele não pode ser um criador de casos e nem ser polêmico nas suas palavras e atitudes. Tudo isso faz parte do papel de liderança. Também se espera que o pastor trabalhe, que ele não seja preguiçoso, que ele seja incansável. Quando eu estava no seminário, um dos professores disse assim: olha, agora vocês vão para o ministério e os patrões de vocês não vão estar controlando o horário de trabalho de vocês. Mas vocês sabem que vocês são trabalhadores e que vocês também precisam trabalhar o mesmo número de horas que os seus congregados trabalham e que é exigido pelos patrões deles. Então esta responsabilidade cabe aos pastores de trabalharem, de não serem ociosos, de serem incansáveis na obra do Senhor. Também se espera dos pastores que eles admoestem, ao mesmo tempo que eles puxam a orelha, que eles sejam também capazes de abraçar.
e de consolar. E ainda, algo mais que se espera do pastor, e é uma palavra que Paulo usa lá em 1 Timóteo, capítulo 3, que eles sejam irrepreensíveis. O que é ser irrepreensível? Não é ser perfeito, não é ser um fariseu, dizendo, olha como eu sou e o exemplo que eu sou, mas que sejam irrepreensíveis no modo de falar, tendo uma vida moral adequada. Paulo fala em ser esposo de uma só mulher, não ser dado ao vinho, não ser um beberrão, de serem honestos. Paulo diz não avarentos, que saibam governar bem a sua própria casa, a sua própria família e que tenham um bom testemunho dos de fora. Eu fico pensando sobre tudo isso, meus irmãos, na responsabilidade que se recai sobre os pastores. Eles não são perfeitos, eles são humanos, mas é isso que se espera de um servo de Deus, que é pecador, que é falho, que é imperfeito, mas que é capaz de dobrar os seus joelhos em arrependimento, em oração, pedindo que o Espírito Santo o capacite para que ele possa conduzir-se à frente do povo que o chamou. Concordam? É isso que cada um espera do seu pastor? Acho que mais ou menos é isso. A outra pergunta que eu faço é esta: o que os pastores esperam das suas ovelhas, dos seus congregados? Eu não vou aqui me arriscar a dizer agora o que eu espero de vocês, mas eu vou mudar um pouquinho o meu enfoque. Eu já estou a caminho do final do meu ministério pastoral, não sei exatamente quantos anos tenho pela frente, mas o meu sonho, o meu objetivo é, após o fim, ou no final do meu ministério pastoral, eu desejo muito voltar a ser membro leigo de uma congregação. Um pastor emérito, mas membro leigo. E quero ter a experiência de trabalhar com o meu pastor. Eu tive essas experiências até os 15 anos em que fui congregado do meu pai. Meu pai foi meu primeiro pastor. Depois do tempo de seminário, eu tive um excelente pastor na congregação em que eu fui membro, lá na Grande Porto Alegre. Um grande amigo, um grande conselheiro. Depois do meu estágio, também tive o meu pastor, mas na maior parte da minha vida, dos meus 61 anos, eu fui pastor. E tive, claro, conselheiros também ao meu lado, presidente da IELB, mas nunca trabalhando pessoalmente com alguém. Então, o meu grande desejo um dia é ser membro de uma congregação, e ser membro e ter o meu pastor. E aí, então, ao invés de eu perguntar para vocês, eu perguntar aqui o que o pastor espera dos seus membros, eu gostaria de dizer para vocês quais serão as minhas preocupações como meu pastor. Como é que eu vou poder ajudar o meu pastor? E aí eu compartilho com vocês o meu sonho, o meu desejo. Primeira coisa, eu quero ter sempre a certeza de que o meu pastor seja uma pessoa feliz. Eu quero que o meu pastor saiba que eu não pense que ele é um mal necessário ali onde ele está, mas que ele é um enviado de Deus. E quando eu quero olhar para o meu pastor e eu quero então também saber que ele é uma pessoa feliz naquilo que faz, eu também quero ter atenção para com a esposa dele, porque a esposa é fundamental ao lado do esposo no ministério pastoral. Ela não é uma pastora, ela não se casou-se com o pastor para ser pastora, mas ela é uma fiel companheira. Eu sempre tenho conversado com os meus colegas em reuniões de pastores e dito a eles que uma coisa essencial para o pastor é que ele se sinta feliz no seu ministério. Eu posso dizer para vocês que ao longo de quase 39 anos, ou 38 anos e meio, Deus tem me dado a graça
de ser feliz no meu ministério, porque do dia que eu não sentir esta alegria e não poder transmitir para vocês alegria, então talvez seja a hora em que eu deva me retirar. Eu quero que o meu pastor sinta-se alegre. Um outro projeto, sonho que eu tenho é que enquanto Deus me der saúde, sempre que possível, eu quero estar presente nos cultos dirigidos pelo meu pastor. Na verdade, eu não quero estar lá por causa do pastor, mas porque eu terei prazer em estar presente num culto dirigido pelo meu pastor. E especialmente eu quero estar lá por um motivo especial. Porque eu sei que o meu pastor passou boa parte da semana pensando em mim. E como é que o meu pastor passou a boa parte da semana pensando em mim? Porque um bom tempo da semana o pastor gasta no preparo do sermão do culto. E quando o pastor está sentado lá na solidão do seu escritório, lendo a Bíblia, refletindo e escrevendo o sermão, ele está pensando nos seus congregados, ele está pensando naqueles que estarão ali à sua frente, nos bancos da igreja, ouvindo a mensagem. E eu quero valorizar esse trabalho do meu pastor. Vou me esforçar muito para estar domingo a domingo ouvindo as belas mensagens que, por certo, o meu pastor vai me trazer. O terceiro objetivo que eu pretendo cooperar com o meu pastor, eu quero providenciar que ele tenha todo o tempo disponível para cuidar das suas tarefas. Eu quero que o meu pastor tenha tempo de preparar bem os seus sermões, os seus estudos bíblicos, que ele tenha tempo de visitar os doentes, os idosos, as famílias. E para isso, diante das minhas condições, eu quero desempenhar outras tarefas para não sobrecarregar meu pastor, para deixá-lo com tempo disponível para fazer aquilo que é a tarefa que ele precisa realizar. E eu vou poder realizar outras tarefas que não cabem ao meu pastor realizar. Pretendo estar do lado dele. Eu sei que quando eu estiver nessa situação, eu vou ser uma pessoa aposentada, eu vou ter muito tempo para ajudar, ao contrário de muitos que ainda, muitas vezes, estão trabalhando no seu dia a dia e cujo tempo também é pequeno para colaborar nessas tarefas. E uma última preocupação também eu quero ter com o meu pastor. Eu quero, dentro das minhas posses, ofertar de acordo com as minhas possibilidades financeiras, para atender às necessidades daquela congregação em que eu vou ser membro. E também eu quero cuidar para que o meu pastor tenha, na medida do possível, seus honorários em dia. Talvez algumas vezes com algum atraso, mas quero me preocupar para que não falte comida na mesa dele, para que ele tenha com que se vestir, porque eu sou responsável também pela manutenção do meu pastor. Talvez seja isso, dentre muitas preocupações e ajudas que eu pretendo ter com o meu pastor, depois de deixar de ser pastor, que eu possa ajudá-lo em tudo isso. Eu quero dar um testemunho para vocês que na nossa congregação nós temos 2 pastores eméritos. E eu posso dizer que os 2 pastores eméritos, cada um de acordo com as suas condições, são exemplos de cooperadores para com o seu pastor. Isso que eu acabei de citar aqui, que são preocupações que quero ter com os meus pastores, com o meu pastor futuro, eu sinto que os pastores eméritos da congregação em que eu pastoreio, eles têm tido esse cuidado para comigo. E eu louvo a Deus e eu agradeço muito também. Meus irmãos, ser pastor, eu diria que alegria, que bênção, que privilégio. Ser pastor é uma parceria que nós temos, que eu tenho com vocês e vocês têm comigo. Porque eu sempre também compartilho com os meus irmãos e costumo dizer isso em cultos de instalação.
O pastor não é estrela. O pastor não é o principal integrante no trabalho de uma congregação. Ele é um cooperador. Ele é aquele que caminha junto, é aquele que trabalha junto, é aquele que equipa, é aquele que lidera. Mas faz isso na companhia de muitos servos, de muitas servas, de muitos irmãos. E só assim é que nós podemos dizer quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas. São formosos porque Jesus sustenta esses pés. E quando penso no trabalho do pastor numa congregação, eu sempre penso naquela cena de Arão e Hur estendendo os braços de Moisés para que ele pudesse cumprir a sua tarefa. O trabalho do pastor será sustentado e será realizado quando servos e servas, quando jovens, casados, singulares, adolescentes, crianças e idosos forem aqueles que erguerem, sustentarem os braços do pastor para que o pastor possa realizar a sua tarefa. Que Deus nos ajude. A minha oração hoje é que Deus me ajude a levar muitas pessoas para Cristo, através do ministério pastoral. E que Deus me ajude também para que eu não seja uma pedra de tropeço para afastar pessoas de Cristo. Não quero ser isso. E é nesse sentido, então, que nós podemos celebrar, eu posso celebrar junto com vocês, esse dia que é um dia especial, o dia do pastor, o dia em que nós celebramos o trabalho da igreja, o trabalho de Cristo, o trabalho da missão, que nós realizamos em conjunto, porque o pastor sozinho nada é, nada faz, senão na companhia dos seus irmãos e dos seus congregados. Que Deus continue nos abençoando e nos acompanhando todos os dias, em todo o trabalho. Amém. Muito bem, eu vou agora aqui citar, parabéns, Samuel e a Fabiane estão dando parabéns aos pastores que são chama usada por Deus para incendiar o braseiro da fé. Muito bem. Boa noite também ao Arthur Flor, meu sobrinho, afilhado, do qual hoje já recebi também uma mensagem muito bonita, um áudio, obrigado. O Davi Felbert também cumprimentando aqui, não só a mim, mas também o meu pai, o pastor Davi, que foi pastor durante 50 anos, a Dulcineia Carvalho Alves, a Andréia Cristina Resch, também o Guilherme, o Zé Carlos, boa noite também a Catarina Clipel de Castro, nossa irmã em Macaé, boa noite a Débora Ortman, estamos aguardando você, Débora, tá bem? Nosso culto em qualquer momento desse. Boa noite a Carmen Schwamber, obrigado também pelos votos. Boa noite a dona Carmen Krieger, também obrigado pelos votos. A Rita Close, também a cunhada. A Valdete e o Mário de Carvalho, muito obrigado. E o Stefano Freitas também está aqui. Stefano, já anotei aqui, mas ele também quer agradecer na oração e a oração de todos pela recuperação que ele teve de um pequeno acidente que ele sofreu, recebeu alta médica. A Neck Kern, boa noite. A Edith e o Bruno, boa noite também. A Sônia, já tínhamos cumprimentado. A Raquel Viana também, dando boa noite, parabéns aos pastores, muito obrigado pelo abraço. A ela e ao Valquir. O seu Clóvis e a dona Yaraci também, muito boa noite. A Gilda Rodrigues, a Regina Klippel, e eu acho que eu subi aqui os nomes para cumprimentar todos vocês. Muito obrigado sempre a Virgínia Dreger também, muito obrigado Virgínia, a Silvia Rain, a todos vocês pela mensagem, muitos de vocês que não são membros da Celpaz, mas já foram congregados meus em outras congregações, eu louvo a Deus pela companhia de todos vocês. Muito bem, eu acho que é momento de nós então louvarmos e agradecermos a Deus por esse dia, pelas bênçãos que Deus tem derramado sobre a sua igreja, com pastores fiéis e também com servos consagrados. Eu vou incluir na oração, já tínhamos pedido aqui a Conceição, que tinha pedido oração pela Mariana, o Stefano, o agradecimento pela recuperação do acidente que teve, também continuamos a orar pelo Bruno Rubi, nosso irmão, que
mente, mas progressivamente está se recuperando os movimentos do corpo, também a sua fala. Oramos por você, Bruno. Continuamos a orar também pelo doutor Delamare Queiroz, que é um médico em Juiz de Fora, está com Covid, que tratou também a família da dona Célia. Queremos orar por eles. A dona Heleninha e a Silvia, que estão conosco, também queremos lembrar, na última segunda-feira, dia 7, completou-se um ano desde o falecimento do seu Silvio. Então nós também continuamos a orar por vocês, para que Deus as console toda a família, e dê sempre alegria renovada no seu coração. Também quero lembrar os aniversariantes. Então, dessa semana, tivemos na última terça-feira o aniversário da Michele Martins, ontem o aniversário da Gabriela Auel, também do Felipe Alves, amanhã teremos o aniversário do Rogério Stanque, também do Guilherme Rittmeier. Também quero lembrar o aniversário do meu sobrinho, Rafael Clos, de aniversário no próximo sábado, dia 12, e dia 13, a Mariana Schroeder. Por esses, então, nós louvamos a Deus e agradecemos pelas bênçãos. Boa noite ao Henrique Camargo, boa noite também a Daniela Chervinsky, Pingo Dani, é a Daniela que está conosco. Prazer em ter vocês também. Muito bem, vamos falar com Deus em oração. Bondoso Deus e Pai Celeste, nós te damos graças e louvor por esse dia e por todas as bênçãos que tu tens derramado sobre cada um de nós. Obrigado porque tu tens cuidado de nossas famílias, das pessoas queridas que nos cercam. Queremos te agradecer pela nossa igreja, pela nossa congregação e todas as congregações do Distrito Rio de Janeiro e também da IELB. Queremos te agradecer, Senhor, por todos os pastores que hoje são homenageados pelo seu trabalho. Quero te agradecer muito pelas bênçãos que tu tens derramado sobre o meu ministério pastoral e por todos aqueles que me cercam e têm servido de grande auxílio, a começar pela minha esposa, também pelos meus filhos, que durante um período estiveram perto, mas que mesmo de longe continuam a me apoiar e incentivar, e também por todos os irmãos com quem pude trabalhar em Vitória, em Realengo, em Portugal, e agora nesses 10 anos também aqui na Congregação da Tijuca. Muito obrigado, Senhor, por sermos uma família, porque temos um objetivo muito sublime de anunciar Cristo para todos e que tu continues capacitando cada um de nós e dando também à nossa paróquia pastores fiéis, abençoando o pastor César, o pastor Rômulo, aos nossos pastores eméritos, o pastor Auel, o pastor Scholz e também o nosso estagiário, o Mateus. Nós te agradecemos por aqueles que estão completando mais um aniversário nesses dias, que as tuas bênçãos sejam com todos os dias. Nós oramos por aqueles que estão enfermos, hospitalizados ou em casa, em tratamento médico. Pedimos a tua bênção sobre aqueles que se recuperam de acidentes ou de enfermidades. Devolve, Senhor, a eles a saúde, as forças físicas, e te agradecemos também por aqueles que hoje te louvam pela recuperação que já tiveram. Fica com todas as autoridades do nosso país, a nível federal, estadual e municipal, dando sabedoria aos nossos governantes num tempo tão difícil de governo, para que possam zelar pelo bem-estar de todo o povo e especialmente possas consolar aqueles que choram a perda de pessoas queridas, e especialmente, Senhor, que tu concedas que a vacina esteja disponível para todas as pessoas que delas precisam, que a buscam para serem imunizadas contra a pandemia do coronavírus. Fica conosco agora no nosso descanso, nesta noite de repouso e em todo o nosso viver. É o que pedimos e agradecemos ao Pai, em nome de Jesus. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós.
o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Muito bem, muito obrigado pela companhia de vocês. Quero apenas lembrar as servas do nosso distrito, Rio de Janeiro, e da nossa congregação, que no próximo sábado vai acontecer a reunião anual de liderança, será online, e domingo convido vocês a nós estarmos juntos no nosso culto às 10 horas da manhã. Muito obrigado pela companhia, que Deus conceda a todos um bom descanso na proteção dos anjos, e sigamos em frente na nossa caminhada por Cristo, para Cristo, anunciando Cristo para todas as pessoas. Deus os abençoe. Uma boa noite.